Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência, à parte 2 do que somos escravos. A gente falou semana passada a respeito da carne, do medo, e a gente vai dar continuidade, principalmente à questão da carne. A carne que a gente se refere é a vida na matéria, a vida material. Porque nós temos que sustentar essa vida aqui. A gente tem a natureza, tem todas as coisas que Deus deixou, mas nós temos que nos sustentar, temos que trabalhar, temos que conseguir um jeito de manter a nossa vida, a matéria, a carne. E o nosso corpo humano, ele é cheio de sensores distribuídos interna e externamente, incluindo os órgãos especiais, os sensores especiais, como a visão, a audição, o tato, a gustação, mas a gente tem muitos sensores. E assim, a gente está aqui nesse mundo e daí, inicialmente, nós temos que satisfazer as nossas necessidades básicas. Comer, dormir, beber, respirar. Só podemos respirar onde tem ar, E, enfim, as coisas naturais do dia a dia. Mas o ser humano, após satisfazer as necessidades básicas, vem as necessidades abstratas, que ele quer se divertir, ele quer ter prazer, ele quer ter sentimentos positivos, ele quer ter, curtição, fazer coisas, e daí assim, os nossos sensores da nossa carne, do nosso corpo, gostam de muitas coisas e querem sentir as sensações que os sensores nos trazem. E aí a gente chega num ponto aonde começa a perceber na vida que não dá para fazer a nossa vontade, dos nossos sensores, das nossas sensações, a pessoa querer tudo que é tipo de sensação, não dá certo. E aí vem Deus e avisa: você pode fazer tal coisa você não pode. E aonde entra a questão afetiva, das relações, da própria sexualidade, da sedução, que vem o desejo interno. E ele visualiza um objeto aonde descarregar aquele desejo, esse objeto é outra pessoa. E então, se deixar pela vontade natural, a pessoa vai querer satisfazer todos os seus desejos, independente de critérios. E isso dá errado. Dá um monte de problemas, incluindo que tem doenças, que são relacionadas a essa questão da sexualidade. Então, a pessoa precisa aprender aquilo que ela pode, aquilo que ela não pode, dentro da sua expressão como ser humano. E daí, então, a carne acaba sendo o nosso inimigo, porque muitas vezes a pessoa, na sua consciência, ela quer cumprir, fazer aquilo que realmente Deus está pedindo, mas aqueles desejos, aquelas vontades, a pessoa acaba muitas vezes cedendo ou fazendo escondido, porque não é permitido. Então, assim, a gente nasce aqui nesse mundo, tem todas essas sensações, mas elas jogam contra nós. Porque se a gente satisfazer as sensações, a gente acaba se afastando de Deus. Então,
Mas então por que a carne? Por que nós estamos aqui? Porque é uma coisa extremamente importante e difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar para vocês. Que em verdade o que importa é o espírito, é o que é a vida. O espírito, ele adquiriu a natureza do mal, por isso que ele está aqui nesse plano e nessa terra. A natureza do maligno, que é o deboche, a raiva, a ira, a mágoa, a vingança, a soberba, se achar melhor que os outros, olhar os outros com desigualdade, essa é a natureza do mal. Não amar, não gostar, é tudo a natureza do mal que o espírito adquiriu. E aí o que acontece? Essa natureza do mal, dentro do nosso espírito, existem os órgãos e tecidos do próprio espírito, que ele não é uma coisa aleatória, ele é uma unidade funcional complexa, altamente organizada e indestrutível. Então, essa unidade, dentro da sua equalização, ela foi equalizada por Deus para receber as energias, porque no mundo espiritual é tudo sob energias, é tudo vibração. Cada partícula tem uma vibração específica e foi feito todo o nosso ser equalizado com a luz para vibrar na luz. E aí é maravilhoso, muito além do que qualquer coisa que a carne possa nos oferecer. Mas a natureza do mal desequaliza o espírito, vai alterando a equalização, dá uma dissonância na vibração e o espírito não encaixa mais na eternidade da luz. E por isso eles foram retirados, todos fomos retirados de lá, porque nossa vibração alterou quando a gente se contaminou com o mal, que eu já tenho uma palestra sobre a origem do mal. Então, no espírito, a pessoa, ela pode ficar pensando isso e aquilo, e não, agora eu estou bem, eu entendi. Mas ela não equalizou o espírito e Deus sabe. Ele passa por dentro de todo o espírito, ele sabe tudo que está ali. E ele sabe que não adianta. Então vem a carne. Ele nos coloca aqui na carne, que é o jeito da gente equalizar o nosso espírito. E como é que equaliza ele? É através da consciência. Você tem que adquirir a consciência do que o erro vai trazer de sofrimento, de tristeza, de dores para todas as pessoas, incluindo para você mesmo. Então, você tem que ter a consciência que atitudes que lesam, que ferem os outros e fere a você mesmo, elas fazem mal. E você tem que olhar e dizer, não, eu não quero o mal, nem para mim, nem para o meu irmão. Então, eu vou me consertar, vou controlar os meus desejos, as minhas vontades, porque você já imaginou alguém te contraria, dá vontade de dar um tapa na cara. Mas às vezes você contraria o outro, ele também tem vontade de dar um tapa na cara. Então, como ficaria se todos se expressassem? Não dá certo, viraria uma guerra. Então, a pessoa que tem consciência, ela até pode ficar com raiva e dar vontade, mas ela sabe que ela não pode dar um tapa, que não deve, que não é aquilo ali, que ela tem que perdoar. Aí vem toda a consciência do espírito, que ele entende o porquê ele não deve fazer e ele vai equalizando o seu espírito. E só é possível essa consciência passando por essa experiência aqui na carne, sofrendo os efeitos do mal na carne. Aí
aquele que consegue realmente perceber isso, ele evolui e ele vai tendo consciência e aí ele vai conseguindo tratar os outros com verdade, com amor, com justiça, porque ele entendeu na sua consciência o que é que faz bem e o que é que faz mal. E aí ele faz a opção, eu não quero o mal, eu quero o bem. Agora, quando a pessoa apenas vive brigando, não se aproxima de Deus e fica lamentando e reclamando porque as coisas não fluem do jeito que ele queria, mas o outro que se dane, que dê certo ao meu lado. E não é por aí o caminho. Tem que entender esse amor. Tem que entender essa questão de se importar com todos. De que você deve facilitar o caminho. Assim como está a placa no trânsito, facilite a ultrapassagem. Às vezes o sujeito está indo lá na velocidade dele e se você encontrou ele, é porque você vinha mais rápido. Senão não tinha encontrado ele na frente. Mas aí quando ele vê você, ele acelera e não quer deixar você passar, te aperta ali. Por quê? Qual é o motivo disso? É um instinto que está dentro de nós, é a natureza do mal, que parece que não vou facilitar para o outro, vou complicar o lado do outro. E assim as pessoas fazem, às vezes, inconscientemente, como um instinto, porque ainda tem essa natureza do mal muito forte dentro de si, tem muita desequalização do seu espírito. Então, quando a pessoa consegue perceber isso, ela começa a mudar. E a gente só muda quando muda o pensamento, muda o teu entendimento, o teu jeito de olhar para as coisas, o teu jeito de querer, o teu jeito de aceitar. E principalmente de aceitar o jeito de cada um. Que as pessoas têm essa tendência de querer mostrar, é assim, isso que é o certo, isso é Deus. Não. Só Deus sabe o quanto Ele é diverso, o quanto Deus é grande e o quanto é variada a criação dele, o quanto tem de diversidade. Ninguém é igual. E o que é bom para um, às vezes não é bom para o outro, num sentido, mesmo dentro do bem. A pessoa, um cara gosta de comer tal coisa, outro não gosta. O cara gosta de ver futebol, outro não gosta. O cara gosta de ver política, outro não gosta. Então é normal as pessoas, mesmo dentro do bem, terem suas preferências. Então a gente tem que respeitar, cada um tem suas escolhas, seu jeito de viver. E às vezes a pessoa está vivendo dentro do bem, não está fazendo mal para ninguém, mas tem uma coisa que incomoda você, porque não sei o quê, porque ele não devia fazer aquilo, porque não sei o quê. Então, cuide de você. Esqueça o que o outro está fazendo, porque é problema dele com Deus. Então, o teu problema não é vigiar os outros, não é controlar o que cada um está fazendo. E o teu papel, cada um tem um papel nessa vida, cada um tem que achar o seu lugar, porque todos temos um lugar. Se Deus nos colocou, é porque Ele tem um lugar aqui na terra para cada um. Então cada um tem que encontrar o seu lugar e ter o seu direito de viver. E às vezes vem o outro querendo tirar o teu lugar. Firme no teu lugar, firme no teu papel. E o papel de cada um tem que ser feito com o máximo o melhor, de boa vontade, de assim, eu vou fazer o melhor. Porque Jesus disse, sedes perfeito como o vosso Pai é. Então, esse negócio de fazer as coisas mais ou menos meia boca, não é de Deus. De Deus é você dar o teu melhor e você questionar, não, mas eu posso fazer melhor ainda, sabe? Não cheguei ao meu máximo, eu tenho mais para dar. Então, não precisa ninguém estar olhando, nem torcida, ninguém te aplaudindo por você fazer o melhor ou pelo teu esforço e a tua boa vontade. É necessário esse esforço e essa boa vontade de fazer o melhor. Independente se tem um patrão pagando, independente se tem alguém olhando.
Faça sempre o melhor, porque é como Deus faria, Ele só faz o melhor. Então, quem quer chegar perto de Deus, tenha boa vontade, porque sem boa vontade ninguém faz o melhor. Nós estamos vivendo a competição, as Olimpíadas, aonde o ponto positivo é que a pessoa faz de tudo para dar o seu melhor, mas é porque ela quer ser melhor que o outro. Esse é o lado negativo. Não precisa se comparar nem se equiparar com ninguém, cada um é único. O importante é você sempre tentar dar o seu melhor sem participar de competição nenhuma. A tua competição é uma só, é a briga do bem e do mal. Se posicione do lado do bem e lute contra o mal, porque senão a gente vai ser sugado por ele e vai ter só uma coisa depois, que é arrependimento, para todo sempre. Amém.